Na Hiper FM estás comigo, André Silva, bem-vindo à tua rádio, uma pitada de nutrição, agora com a Filipa Custóias, a nutricionista da Hiper FM. Filipa, diz-me lá, como é que tu estás? Olá André, está tudo bem? Eu estou bem, também. Também estás bem? Ótimo. Então vamos a isto. Vamos lá. Vou já aqui deixar-te, porque eu vou dizer uma coisa, nós já falámos sobre isso previamente, antes de começar este episódio desta semana. Vamos falar de um assunto que provavelmente eu vou me chatear, e agora tu dizes? E vai dar molho. E vai dar molho, bravo. Hoje vamos falar de bolhos. Vamos lá ver se esta conversa vai correr bem. Vamos lá. Vai correr certamente. Então, vamos falar efetivamente de molhos, de que forma é que eles podem impactar a nossa saúde, os nossos objetivos a nível da alimentação. Molhos, há muitos. A prateleira de supermercado tem uma vasta variedade de molhos, portanto eu vou falar assim dos principais, daqueles que nós normalmente utilizamos, e depois aqueles que acabam por os outros, acabamos por conseguir ter aqui algumas ferramentas para também percebermos se são adequados, se não são, qual é que é as questões importantes a ter em conta. Portanto, vamos começar se calhar pelas natas, pelo molho bechamel, que acabam por ser produtos à base do leite, produtos lácteos, e basicamente a lista de ingredientes é basicamente leite meio gordo, e são ricos em gordura saturada, portanto não têm assim um interesse. Mete aspas nesses ricos. Sim. Esquece. E acaba por ser um produto que não é muito interessante. Os cremes vegetais culinários, ou seja, os cremes de soja, também não são melhores, ou seja, acabam por não ter tanta gordura saturada, e nesse sentido é positivo, mas não deixa de ser rica em gordura e em calorias. Para termos mais ou menos noção, nós normalmente destes molhos nós usamos um pacote inteiro, não é? Usamos uma quantidade ainda considerável, e por isso nós a usar um pacote de 250 ml estamos a adicionar mais ou menos 260, 280 calorias só com as natas. Há uma refeição. Portanto, obviamente que se calhar vamos dividir aquela refeição com outras pessoas, mas não deixa de ser calorias extra que nós não tínhamos necessidade nenhuma. E se calhar se estivermos a falar de duas pessoas, um pacote de natas para duas pessoas, se calhar já ainda assim estamos a falar de 130, 140 calorias a mais que não havia necessidade, e à base de gordura, não é? Não é que sejam calorias mega interessantes. Portanto, aqui as natas e o molho bechamel, tenham em atenção, existem as versões light que têm muito menos gordura, ainda assim não deixam de ser um produto sem interesse, mas sem dúvida que naqueles pratos em que é efetivamente necessário adicionar este tipo de produto, conseguimos poupar aqui algumas calorias. Outra das coisas que eu costumo aconselhar a fazer é, por exemplo, reduzir a quantidade. Se calhar não há necessidade de usarmos um pacote de natas para duas pessoas, se calhar meio pacote é suficiente, e se adicionarmos, por exemplo, um bocadinho de leite magro ou bebida vegetal, conseguimos obviamente ter o sabor na mesma, e não comprometemos de todo o prato. O leite de coco também acaba por ser uma outra alternativa que as pessoas costumam usar para, no fundo, ter o mesmo efeito do que as natas. É uma alternativa vegetal, mantém a gordura saturada, portanto não há vantagem em trocar, acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. O leite de coco, a vantagem é que tem bastantes minerais, por exemplo potássio, mas normalmente nós não temos necessidade de estar a ir à procura disso. A alimentação normal já nos e bechamel eu utilizo poucas vezes. Desta passa. Depois vamos falar na maionese, que eu acho que é o calcanhar daqueles de muitas pessoas, e que é eu efetivamente... eu sou mais team ketchup, mas avança. Também já lá chegamos. Portanto, a maionese basicamente acaba por ser gordura, ovo, vinagre e um bocadinho de açúcar. Tem menos gordura saturada. É delicioso. É muito bom, mas nota-se claramente que tu olhas para a maionese e vês que aquilo é uma bomba calórica. Claro que sim. Pronto. Mas olha que ainda há muita gente que não sabe. Mas é importante realmente nós percebermos que a maionese tem um impacto ainda significativo. Nós estamos a falar, por exemplo, de uma colher de sopa, tem à volta de 120, 130 calorias. Portanto, uma colher de sopa, nós se calhar metemos várias colheres de sopa ao longo da refeição. Então, numa para salada aqueles russa. pratos, pronto. Por exemplo, a salada russa se calhar é um
prato que efetivamente pede uma maionese. Mais uma vez, optar pelas versões light. Tem metade das calorias, não deixa de ter impacto, mas o impacto acaba por ser menor. Portanto, se conseguirmos poupar desta forma alguma gordura, algumas calorias extra, acho que o devemos fazer. E o ketchup? Se calhar agora vamos entrar naqueles que, para surpresa de alguns, até podem nem ser o bicho-papão que se calhar muitos pensam. O ketchup acaba por ser um produto que é à base de água, tomate e açúcar. Isto significa que não tem gordura adicionada. Estamos a falar, por exemplo, por 100 gramas de produto, tenham atenção, 100 gramas é muita quantidade. Nós estamos a falar de 90 a 100 calorias, por exemplo, numa colher de sopa são 18 calorias. Não é significativo. Eu digo que sou time ketchup porque já tinha mais ou menos a ideia de que o ketchup não era tão mau assim. Exatamente. Sim. Olhem, relativamente ao ketchup, pode fazer sentido até, por exemplo, é uma estratégia que eu às vezes uso com crianças para as fazer comer legumes. O facto de ter lá um bocadinho de ketchup no prato. E com adultos. Quem não meteu por cima de uns brócolos um bocado de ketchup que atira a primeira pedra. Pronto, e efetivamente acaba por ser, o custo-benefício acaba por ser superior para o consumo de legumes. Aquela quantidade pequenina não vai ter assim tanto efeito. Depois, molho de soja, terem atenção à quantidade de sal. É muito sal. Pronto, ou seja, nós estamos a falar por 100 ml 10 a 17 gramas de sal, portanto é imenso. Claro que nós não consumimos estes 100 ml. O próprio sabor do molho de soja é bastante salgado. O meu conselho, por exemplo, diz. Eu utilizo, por exemplo, o molho de soja para cozinhar e não meto mais sal. Sal, exatamente, é exatamente isso. Se quiserem usar, controlem a dose e não adicionem sal às restantes componentes da refeição. Por último, vinagre balsâmico, que acaba por ser aqui uma escolha para muitos. Eu sou fã, esse já não me diz muito. Eu gosto. Sim. Acaba por ser uma alternativa, por exemplo, para temperar as saladas. O vinagre balsâmico, existem aqui dois tipos. Existe aquele que é basicamente o vinagre de vinho e o mosto de uva, que dá aquele sabor diferente, e este não tem calorias nenhumas. E temos, por outro lado, aquele que acaba por ter açúcar, talvez algum azeite, algum espessante, e que normalmente acaba por ser, por exemplo, o amido de milho, e este obviamente vai ter algumas calorias extra. É só termos em atenção a dose e principalmente ler os rótulos, perceber o que é que estamos a comprar, perceber o que é que estamos a comer e de que forma é que aquilo vai ter impacto na nossa alimentação. Controlar quantidades e ler rótulos. Sejam informados, isso é o mais importante. Para além das calorias, e é aquilo que eu retiro também daqui, para além das calorias, temos de ter atenção que os molhos às vezes não trazem-nos só calorias, trazem-nos uma enorme dose de gordura. Uma enorme dose de sal. Uma enorme dose de açúcar, e também temos de ter isso em atenção. Claro, estamos a colocar isso tudo em excesso só porque não nos está a apetecer tanto comer aqueles brócolos com outra coisa a acompanhar assim. Exato. Bastante seca. Hoje em dia temos alternativas interessantes, portanto às vezes é explorarmos um bocadinho. É isso mesmo. Olha, até que roubei, não nos chateámos muito. Não deu molho. Não deu molho. A Filipa Costeiros volta na próxima quarta-feira à tua Hiper FM. Beijinhos, miúda, até para a semana. Adeus, até para a semana.